Paz do Senhor, meus queridos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, nós estamos agora defendendo a verdade acerca das quais foi declarada desde a fundação dos séculos. Sou o pastor Júlio César e vim aqui mais uma vez no 7º dia de campanha. Primeiramente, quero agradecer a Deus, pois 7 estudos maravilhosos, onde pessoas e mais pessoas têm visto o poder de Deus. Louvo a Deus pelos testemunhos que me compartilharam acerca dessa campanha, aonde Deus curou, libertou, aonde Deus fez coisas tremendas acerca do jejum, que muitos irmãos colocaram o novo jejum, um novo ensinamento em prática e receberam. Uma irmã me ligou dizendo que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo através do verdadeiro jejum. E eu fico muito feliz, depois que eles aprenderam a jejuar, eles viram que o poder de Deus tomou o seu corpo, tomou a sua mente e tomou também o teu coração. É para isso que estamos aqui, para ensinar a vocês o que é servir a Deus. Servir a Deus não é tão fácil, porque para servir a Deus temos que negar nós mesmos e as nossas próprias vontades, aborrecendo até nossos parentes, aborrecendo também até mesmo nós. Então, hoje, o ensino de hoje vai ser um ensino que eu sei que muitos vão desinscrever do canal. Para mim, isso pouco importa. Eu não fiz a minha conta no YouTube para ganhar inscritos, nunca pedi para ninguém se inscrever. Vocês podem ver meus vídeos, nunca. Eu não fiz aqui para ganhar dinheiro, não tem anúncio nos nossos vídeos. E eu queria dizer aos irmãos, e os irmãos também, que estão compartilhando os vídeos, não coloca anúncio, porque está sendo de graça dado a mim e as pessoas têm que receber de graça também. Quando tem um anúncio no YouTube, esses pastores que ficam colocando vídeos no YouTube, é só para ganhar dinheiro. Lá põe um anúncio lá, aí clica no anúncio e é ali para ganhar do YouTube. A gente não fez nada para isso. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que o ensino de hoje, ele vai vir trazer para muitos aí, muitos que me amam. Eu sei que vão continuar a me amar, porque o amor, se for verdadeiro, vai continuar me amando. Mas se não for verdadeiro, a pessoa ela vai me desinscrever do canal, vai fugir dos nossos ensinamentos. Eu vim aqui falar com pessoas que me seguem, tem muitos que me seguem no canal, que está vivenciando esse pecado mortífero chamado adultério. Hoje o Senhor falou comigo, avisar as pessoas acerca desse detalhe, que muitos pastores estão levando milhões e milhões de pessoas para o inferno por causa desse pecado chamado adultério. Esse pecado tem acabado com igrejas e mais igrejas. Deus está muito triste porque muitas pessoas não entendem mais o que é servir a Deus, o que é. Servir a Deus não é, muitos falam, o tempo da graça, para com isso, meu irmão. O mesmo tempo da graça é o mesmo tempo de justiça. Por isso que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vocês acham que Deus é bonzinho, que não vai levar ninguém para o inferno, não vai jogar ninguém no inferno? É que vocês não lêem as Escrituras. Deus é muito justo e eu vim falar sobre isso, sobre a condição de muitos pastores que estão em segundo casamento. Como eu disse no último vídeo, uma certa cantora, que estava no seu segundo casamento e teve uma polêmica no mundo inteiro sobre aquele vídeo, dizendo, mas espera aí, o marido dela traiu ela, independente que traiu. Não se deve casar de novo. E é isso que nós vamos aprender, isso que nós vamos ensinar aos irmãos, porque eu sei que muitos irmãos que estão me acompanhando estão com o seu segundo casamento. E não adianta, o profeta é aquele que não agrada ao homem. Homem de Deus é aquele que agrada a Deus. Doa a quem doer, queira ou não queira. Esses são os homens verdadeiros de Deus, que você percebe que quando tem algo sobrenatural, os canais crescem, visualizações, mas para ensino ninguém quer aprender. Ensina poucas visualizações, você pode perceber com isso. É porque o diabo não deixa ninguém aprender. Bom, vamos lá então falar sobre isso. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 19. Mateus capítulo 19, no versículo de número 9. Mateus 19, 9. Está escrito assim a palavra de Deus.
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, trair sua mulher, deixar sua mulher, se caso for, deixar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos e irmãs, nós estamos agora no último dia de campanha. E Deus permitiu que esse último dia seja um ensino muito forte, porque é um ensino que muitos não querem aceitar, porque o sentimento do homem faz obscurecer o sentimento de Deus. É uma verdade. Tem pessoas que amam mais o marido do que a Deus. Dizem que ama Deus na igreja, mas se o marido falar não vai para o culto hoje, ela fica no culto e vai embriagar com ele aonde ele vai. Festas, vamos para a festa comigo e deixa para a igreja. A irmã vai para a festa, se corrompe com o marido na festa e deixa de ir para o culto. Acontece muito isso. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, aos pastores, obreiros e os irmãos que estão em segundo casamento, que nós não viemos aqui para te julgar, nós vamos estar sempre edificando os irmãos dentro da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês entender tudo. Muitas pessoas julgam, a nossa vida sem ao menos orar a Deus. Ora ao Senhor primeiro. Fala, Senhor, eu quero um voto se Júlio César é um homem de Deus. Ele vai te mostrar. Deus vai te indicar o melhor caminho. Não deixa esses irmãos ludibriar a tua mente, ainda permitir que você desça o Hades. Pois bem, irmãos, eu tenho certeza que eu vou perder amigos, eu vou perder conhecidos depois desse vídeo, mas eu prefiro ter amizade com Jesus do que com o homem. Viu, irmãos? Eu amo vocês, mas é por amor a vocês que nós vamos passar por retaliações, e muitos vão aqui embaixo comentar: ah, você é um falso profeta, como nos outros vídeos a gente acontece e a gente vê. Mas é bom que eles entendam. Tomar cuidado antes de julgar alguma coisa, porque se o Espírito Santo está falando comigo agora, isso é pecado contra o Espírito Santo, e você pode perder a sua salvação por bobeira, a Bíblia diz, não se apressais em falar nenhuma palavra, então não tenha pressa em falar nada, ore primeiro e Deus vai orientar vocês. Pois bem, irmãos, o que acontece? Esse versículo tem chamado a atenção de muitas igrejas, muitas igrejas nem gostam de tocar no assunto, né? Então, essas pessoas elas não querem mais entrar nesse assunto, esse assunto bíblico tão debatido nos últimos dias. Veja bem, o interessante é que o homem, nesses últimos dias, ele faz com que a Bíblia o defenda dos seus pecados. Eles usam a Bíblia para se autodefender, sendo que eles sentam num versículo e ficam somente no versículo, e aqui nós vamos andar em alguns versículos para vocês verem que realmente não é de Deus o segundo casamento. Vamos aprender. Pois bem, Pastor Júlio, eu li Mateus 19:9, que diz assim, se não por prostituição, eu posso casar de novo. Então, por que não lemos abertamente em Marcos 10:11? Vamos lá, vamos ao que está escrito em Marcos 10:11. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 10, no versículo de número 11. Olha só, ele diz assim, qualquer que deixe sua mulher e casar com outro, adultera contra ela. Ou seja, aqui o escritor ele foi mais abertamente, ele já não ficou, por causa, não, ele já foi aberto, aqui não tem massagem para ninguém. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Pronto. Por que nós não lemos isso e damos valor a mais Mateus? Porque o homem hoje, nesses últimos dias, ele gosta de mostrar seu ego. Aí vai aquela, mas está escrito lá em Mateus que... Aqui também fala no versículo 12, Marcos 10, 11, 12. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, também adultera. Pronto. Marcos já foi mais preciso. Marcos já foi mais reto. Marcos não ficou com massagem. Mas por causa... Agora veja bem. O que Mateus 19:9 deixa para nós uma coisa que por falta de conhecimento muitos perecem. Mateus está falando por prostituição. O que é prostituição? Prostituição é quando você trai o seu noivo, entendeu? Você trai seu noivo, você deita com uma mulher, então você não é obrigado mais a casar com o teu noivo. Jesus falou isso aqui. Porque os judeus, eles tinham os costumes, eu estava vendo a fundo isso, eles tinham os costumes de quando noivar,
Eles noivavam, mas o noivado deles era bem mais próximo do que o de hoje. Era bem mais próximo, eles se ajuntavam, mas eles temiam a Deus de tocar numa mulher. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo bíblico, vamos colocar José e Maria, os pai e a mãe de Jesus, por exemplo. José saiu e Maria estava grávida. Maria poderia ser pegada num ato de prostituição. Por quê? Porque ela teve relação com outro homem, se não sendo José. Entendeu? Poderia Maria ser apedrejada como adúltera, né? Então veja bem, o que aconteceu? Aqui está escrito na palavra de Deus, existe algo que eu estava vendo também sobre dois sentidos da palavra. Morcheia e porneia. Porneia é prostituição, morcheia é adultério. E ali vê realmente que há duas sanções sobre esse assunto. Quando o homem já está casado, a mulher pecou, a mulher se prostituiu, a mulher ela rompeu o casamento porque ela houve um amante, ou seja, ela traiu o marido. O marido tem um conselho que Jesus deu a ele, que não é 7 vezes o perdão, é 70 vezes 7. Então, peraí, aonde que fica a misericórdia? Ah, mas minha mulher me traiu, eu vou casar com outro. Não, e o amor, e o perdão, aonde que fica? Esse é o problema. É por isso que eu disse aos irmãos que nem todos vão conseguir estar diante da face do Senhor, porque o perdão vem do avivamento e da ligação, da proximidade com o Espírito Santo. Quem não perdoa não tem Deus, porque Deus tem perdão. Jesus mesmo disse assim, que aquele que não perdoar o teu irmão, não pode receber perdão diante dele. Então, no caso, se você não perder a tua esposa porque ela adulterou, porque ela pecou, ela caiu na carne, ela traiu você, você não pode receber perdão diante de Deus. Imagina isso? Pois é. Então, aqui Jesus está falando de quem é noivo. Quando você está fora do casamento e comete ato ilícito sexual, você está em prostituição. Mas quando você começa depois do casamento, chama-se adultério. Então, existe duas sanções. Então, o homem, ele não pode, de forma nenhuma, casar de novo, porque a mulher dele traiu ele, ou também vice-versa, a mulher também. Então, existe esse fator. A Bíblia diz e condena o adultério desde Êxodo 20:14, aonde Deus disse para assim, não adulterás. E também em Levítico 20, versículo 10, se pode ler lá, que Deus já mandava matar os que adulteram. Por isso mesmo que nós temos um caso aqui no Novo Testamento. A Bíblia diz que Maria Madalena foi pega em ato de adultério. E a Bíblia diz que esse ato de adultério gerou a ela pedras e mais pedras sendo miradas à sua cabeça, até o ponto de Jesus chegar e dizer que aquele que não tinha pecado atira a primeira pedra. Então, o pecado de adultério tem perdão? Tem perdão. Temos exemplo bíblico, né? Então, eu queria também que esse ensino chegasse aos irmãos de algumas denominações, como congregação cristã, que falava que adultério não tem perdão, que já foi para o inferno. Não, tem perdão, não tem pecado que Deus não possa perdoar se não for também um pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Então, tem pecado, sim, tem perdão, sim. Esse pecado, ele ainda existe solução para ele, mas que se arrependa e que vai e não peques mais, como Jesus disse à mulher ali que estava, Maria Madalena. Irmãos, eu queria falar para vocês que Paulo foi o maior doutrinador bíblico na minha concepção, e essa é uma verdade. É um apóstolo que mais da metade da Bíblia aí, as maiores cartas foi Paulo que escreveu, né, um grande percursor da história cristã, e aqui ele dá um exemplo para a igreja acerca do adultério. Ele começa a dar as últimas instruções, e aí chega uma hora que Paulo recebe o Espírito Santo, e ele fala assim, olha, já não mais eu que digo, mas Cristo está falando agora. Vamos ler isso? Está escrito em 1 Coríntios, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7. Glória a Deus. Está escrito assim no versículo 5 em diante. Está escrito assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de oração
E depois ajuntai-vos para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como permissão e não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ou seja, Paulo está achando que, vendo ali no seu ego, que ali ele não ter casado e resistido, ele está tendo um dom de Deus. Uma de maneira, outra de outra. Digo, porém, aos solteiros e viúvas que lhe é bom ficarem como eu. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, se vocês conseguirem, tiverem esse apreço com Deus, fiquem solteiros. Não se apressem em casar, não. Deus cuida de vocês, o marido de vocês é Jesus. Fiquem em paz. Mas se vocês não aguentarem o ato carnal, porque só não vai aguentar o ato carnal quem for carnal. Porque quem é espiritual consegue. Quem for espiritual consegue lidar, consegue prender os atos da carne. O espiritual consegue se prender as coisas da carne. Então ele fala assim, ó, porque é melhor casar do que amigar, ou seja, abraçar-se. No versículo 9, mas se não pode conter-se, case, porque é melhor casar do que amigar, ou então ficar em prostituição. Todavia, os casados, agora eu quero onde chegar aí o que o pastor está ensinando você aí. Você aí, pastor, que você está ensinando o teu povo, eu quero que você me chame para esse versículo aqui, ó. Todavia, aos casados, não manda eu, mas o Senhor. Meu Deus do céu, olha que coisa tremenda. Todavia, os casados, não é eu que estou mandando, irmão. É Deus, não mando eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido, ou seja, de forma nenhuma. Você não pode se apartar do teu marido. Agora, minha filha, é até a morte. Porque a Bíblia diz, tudo que está ligado na terra será ligado no céu. Tudo que está ligado na terra será ligado no céu. Foi você que chegou para a juíza da terra e disse, até que a morte vos separe. Então, se você casar de novo, você mentiu. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Você mentiu, porque você falou diante de um juiz e diante das testemunhas que eram seus padrinhos e assinaram. Aquilo que você falou foi assinado. Até que a morte nos separe. E aí? Vamos continuar no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia os casados manda eu, ele falou para os casados, que não separem seu marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Olha, eu separei, não deu certo, eu fui para uma casa e para o outro. Volte. Mas também se ficar para lá e ele para cá, não pode casar nenhum nem outro. Deus não se agrada em contenda, não. Se você, Paulo está falando em cima da desobediência e da teimosia desses homens aqui. Porque aqui Paulo está falando, olha, eu estou vendo que vocês estão casados, mas tem uns indo para cá, outros indo para lá. Eu estou vendo que vocês estão se separando por causa de um discutiram aqui coisa de banal, e um foi para a casa da mãe, outro foi para a casa do primo, e ficou naquela coisa. Pode parar com isso. Se vocês casarem de novo, vocês estão em pecado de adultério. Então que fique sem casar. Que fique sem casar. Vocês não podem casar novamente. Não pode casar mais. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o seu marido. Irmão, não é Paulo falando aqui não. Quem disse para você que é Paulo? Ele acabou de dizer no versículo 10, não manda eu, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está mandando, não é Paulo não, não é Júlio não. Viu, pastor, que está ensinando errado para suas ovelhas? Viu, irmãos que estão em adultério? Mas os outros digo eu. Agora é Paulo dizendo, e não o Senhor. Olha só qual o temor de Paulo. Vocês ficam atrás da igreja falando, Deus está mandando dizer, Deus está mandando falar, Deus me mostrou. Para com isso. Paulo teve aqui um temor tão grande, mas tão grande, que ele fala, ó, Deus vai falar agora. E Deus falou. Agora é eu que estou falando, não é Deus, é eu. E vocês não têm esse temor. Vocês falam que Deus está falando toda hora. Toda hora é Deus falando. Ai, Deus está agindo. Deus... Para, pecado! Não falará no meu nome de Deus em vão. Paulo vivia. As leis estavam sobre a cabeça de Paulo. Ele não falarás o nome do teu Deus em vão. Ele falou, parar. Eu não posso falar uma coisa que Deus não mandou falar. Olha aqui, ele já até muda. Agora é eu que estou falando.
E é eu que estou falando, é eu agora, não é Deus não. Olha só que lindo, irmãos, o temor desse homem. O temor, mas os outros digo eu, não, se algum irmão tem mulher descrente, ela aconselha coabitar com ele, não a deixe. Depois nós vamos aprender sobre isso. Então está aqui, não se aparte do seu marido. Olha, se porém se apartar, se você se separar, que fique sem casar. Então você e seu marido não está mais junto, você não pode casar novamente, porque a Bíblia diz, unirá somente um corpo, ficará dois ligados em um só, dois corpos em um só. Então se minha esposa, eu separo dela, aí você me fala, como os fariseus, mas por que então que existe carta de divórcio? Por que existe a lei do divórcio? Irmãos, Jesus falou completando, o divórcio é só feito, ele foi só criado por causa que vocês são duros, porque Deus não quer que vocês se largam, Deus não quer que vocês se separam, mas vocês são duros de coração, aí é feito por causa da sua dureza. Nós abrimos aqui uma carta de divorciar, porque não dá para falar com vocês são terríveis, vocês não adiantam, vocês estão terríveis, então a carta de divórcio está aí. Vocês estão entendendo? Mas Deus, a Bíblia diz em Malaquias, que Deus odeia, aborrece o divórcio. Deus odeia, odeia, odeia. Vamos lá, pastor Júlio, como confirma essa palavra? É simples. A Bíblia diz que Israel é a mulher de Deus, a esposa de Deus, a nação prometida. A Bíblia diz que essa mulher pecou, adulterou contra Deus, prostituiu contra Deus. Por quê? Porque foi se dobrar em outros deuses. Foi se dobrar em outros deuses. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que mesmo assim, Deus não divorciou da nação de Israel. Deus estava com Israel. Deus ainda ama Israel. Então é isso. Mesmo ainda amando e deitando com outro marido, até Isaías fala uma parábola dizendo que andou com sua filha Babilônia, com a sua amiga Babilônia e se prostituiu. Mas Deus não deixou a tua esposa, porque Deus não tem carta de divórcio com Deus e não tem adultério com Deus. Deus não casou com outros. Ao contrário, quando o evangelho veio para os gentios, Paulo escreve dizendo que nós somos igual a eles, que nós não somos outra esposa, que nós não somos outros amantes de Deus. Não, não, não. Os israelitas, judeus, gentios, gregos, todos somos uma só família em Cristo, porque Deus não tem várias esposas, Deus só tem uma esposa. Deus não casa duas vezes. Lembra da parábola das 10 virgens? A porta fechou e não se abriu mais, porque Deus tinha casado, Jesus tinha casado. Jesus não abriu mais a porta, porque Jesus não é adúltero para casar duas vezes. Não é! É adultério! A Bíblia diz que João Batista se levanta e diz: Herodes, você está em adultério! Você está com a mulher do teu irmão! É adultério. Adultério, prostituição é uma coisa. Então pare de falar: mas está falando que se meu marido trair eu posso casar. Não! Não! Se você que é solteiro, ore a Deus para Deus preparar uma mulher de verdade. Ore a Deus. Porque, irmãos, o casamento é um só. Não é brincadeira, irmãos. Adultério, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Aí você me pergunta: pastor Júlio, o que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer a minha vida? Porque eu estou casado e o meu marido já casou e eu também casei e nós temos até um filho. Tem uma chance e também tem algo para resolver o teu problema agora. Eu estava em Minas Gerais e tinha um casal que estava em adultério. E eu disse para ele: vocês estão em adultério.
vocês não podem casar mais. E eles começou ali a ficar apazecido. Eu olhei para eles e falei, mas tem um jeito de solucionar tudo isso. Você já tem filho e mora na mesma casa? Você, moça, não vai embora. E nem ele vai embora, vocês vão continuar na mesma casa. Vocês estão em adultério, mas eu quero que vocês... Eu, pastor Júlio, quero que vocês continuem na mesma casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão dormir em quartos diferentes. Quartos diferentes. E aí, vocês vão viver como irmãos em Cristo. Mas para os seus filhos, vocês vão viver como pai e mãe. Vocês estão me entendendo? E eles disseram, estamos, pastor. Vá lá ver a vida deles como estão. Estão felizes. Diz que Deus se aproximou mais. Está uma benção, os filhos não mudaram. Porque o filho não tem culpa do adultério de vocês. O filho que nasceu nesse adultério. Ele não tem culpa. Ele nasceu ali sem pecar, não digo sem pecado, ele nasceu sem culpa, porque todos nós nascemos em pecado já. Mas ele não teve culpa, ele nasceu com a inocência. Então agora ele vai ter que ver o pai e a mãe se desfazendo, como aconteceu na minha vida. Irmãos, que eu já passei por isso. Eu vivi sem pai muitos anos. Então, irmãos, é isso que nós temos que estar entendendo. Dá para solucionar o problema, mas para isso tem que amar a Deus. Irmão, por isso que eu falo, não vai ser fácil o céu não. O céu é uma coisa tremenda. Se você ficar assim, eu vou ficar aqui, para mim tá bom, para você tá bom, mas para Deus não tá. Consulta primeiro. A Deus. Irmãos. Consulte primeiro a Deus e não ao seu ego, não à sua vontade. Quando essa palavra veio aqui, na terra, ela se revelou a nós, como Jesus foi a palavra que foi revelada. Acabou, irmão, a massagem, acabou. O livre-arbítrio não existe mais. Só existe livre-arbítrio para quem não está debaixo disso aqui, Mas quem está debaixo de lei, irmão, tem que viver segundo a lei de Deus. Acabou o livre-arbítrio, meu amigo. Agora você tem oportunidade de escolha, mas livre-arbítrio você não tem mais. Porque agora você está debaixo de uma lei. Quando você vai na tua empresa, tem leis lá. Não ande aqui, põe óculos, põe luvas. Você tem que respeitar. Se não se respeitar, você é punido. Assim também é Deus. Porque na empresa você respeita e com Deus você não respeita, porque sua empresa é da terra e Deus é do céu, você não respeita. Então é isso. Tem que respeitar as leis que vêm de cima e não as de baixo. Maioria de pastores em adultério. Vão ter que prestar conta. Não quero saber. Eu não quero saber. A verdade é essa. Eu defendo a Deus. É melhor agradar a Deus do que vocês. Eu amo vocês, mas eu prefiro amar a Deus sobre todas as coisas. Eu prefiro amar a Deus sobre todas as coisas. Adúlteros! Adúlteros! Não sabeis que de vós pertence o inferno e o lago de fogo? Se conserte enquanto há tempo. Ainda dá tempo de se reconciliar. Então, eu quero dizer a vocês, bem claramente, irmãos, o divórcio é condenado. Bíblia inteira. O divórcio não vem de Deus. Mas a carta de divórcio é pela dureza dos corações dos homens. Deus não se agrada com o divórcio. Por isso, irmãos, se o seu marido te trai, vai perdoando ele. Vai pedindo misericórdia dele. Aí você pode fazer aqui. Deus, ele permite que alguém se separe? Não. Nunca. O que Deus une, o homem não pode separar de forma nenhuma. Deus uniu no cartório lá. Foi falado aqui e foi escrito no céu. Mas tem um detalhe. Deus, se você está indo para a casa de Deus e você pergunta para o seu marido assim, olha, esposo, eu casei com você, eu te amo, mas eu estou servindo a Jesus. E ele fala assim, mas ou Jesus ou eu, aí você pode separar. O quê, pastor Júlio? O quê? Sim, vamos lá. Vocês querem que eu leia? 1 Coríntios, capítulo 7, novamente. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Pode sim. Pode, porque Deus é Deus.
Nós não fomos chamados para o jogo de servidão para ninguém. Vamos lá, 7. Mas os outros, Paulo está dizendo isso. Paulo, ele está falando, não é Deus, é eu, o doutrinador da igreja hoje aqui. Olha só. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consiste em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, minha mulher não é crente, mas para mim ela não faz nada, ela deixa ir para a igreja. Ok, maravilha, maravilha. Fique com ela, ame ela e ore por ela para ela ser uma serva de Deus. Mas os outros, digo eu, se algum irmão tem mulher descrente, e se alguma mulher tem marido descrente, ele consiste em coabitar, também não deixa. Mas porque o marido descrente é santificado pela mulher, ou seja, você vai para a igreja, você ora para o teu marido, e ali a misericórdia de Deus toma a vida dele, dá livramento para ele, dá vida para ele, não que ele vai ser salvo, mas santifica ele e santifica a mulher, porque é um só corpo, lembra que nós falamos? Então se eu vou para a igreja e minha mulher não vai, é a mesma coisa, minha mulher está indo, mas não façam isso como doutrina, não façam isso como doutrina, é um mundo espiritual, porque a Bíblia diz que cada um vai prestar conta de suas obras, então você não pode salvar o teu marido, e nem teu marido para a igreja, você ficando em casa, ele pode salvar você. Cada um vai ter suas obras, reveladas no último dia, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha só. Da outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Então ele está dizendo assim, Deus os santifica pela graça e pela misericórdia, não que eles se tornam santos. Santificação, é diferente. Então você está indo na igreja, você está orando pela sua família está sendo ali visitada por Deus por causa da sua oração e pela sua força. Deus é tão lindo, né, irmãos? É tremendo. Como que esse Deus é maravilhoso. Até isso ele tem misericórdia. Ele está vendo você se esforçar, sua família nada, e ainda você orar pela tua família, sua família recebe vitória. É tremendo. Muitas pessoas estão na igreja, meu filho não é crente, mas eu orei, ele recebeu aí um concurso, ele passou no concurso, ele passou na faculdade, é coisa linda. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Olha só. Mas se o descrente se apartar, ou seja, se apartar, se ele não é coerente, se ele se apartar de você, se ele falar, não, eu não quero você, fica com esse Jesus, que eu vou seguir o meu caminho, deixa ele seguir o seu caminho. Nós temos que amar mais a Deus do que o homem. Mas também saiba que você também não vai poder casar, e nem tampouco ele. Vocês já casaram, acabou, um casamento. Esse aqui só separou de corpo, de espírito. Segundo a eficácia do poder do Espírito, vocês não separaram. É só a carne que separou igual o adúltero. O adúltero separou só da carne, tá? Mas o corpo ainda da mulher. Por exemplo, eu casei com a outra mulher, minha mulher está viva? E cadê? Meu corpo está vivo na terra. Então como poderá dizer que 3? Por exemplo, se a Bíblia falar que é 2, o terceiro é adultério. Ele adulterou a formosura do casamento. Os irmãos têm que entender isso. Então, temos que viver esse dia. Deus amou Israel e continua amando, mesmo ainda Israel se prostituindo contra Deus. O teu povo ele ainda ama. Quantas vezes você não adulterou contra Deus? Fala para mim. Você sabe o que é adultério contra Deus? É quando você está dentro da palavra e você acaba errando, fazendo coisas que não convém. Você adulterou, ou seja, você saiu debaixo da submissão do teu marido. Você amou os prazeres do mundo. O filho pródigo viveu de adultério. A Bíblia lá relaciona como ele pai e filho, mas se for lá como servo e senhor ou esposa de Cristo, ele adulterou. Ele foi lá para o mundo fazer a vontade de outros deuses. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Ele foi fazer a vontade de Satanás, de outro Deus. Amém? Ele fez a vontade de outro Deus. Então, Morcheia e Porneia são duas palavras diferentes que está escrito no livro de Mateus 19:9. Prostituição, pecado sexual fora do casamento. Adultério, pecado sexual depois do casamento. São totalmente diferentes. Então não vem permitir, irmãos, se você está em adultério, ore a Deus, calma. Não quero que você se espante, calma. Não vai chorar no quarto, estou em pecado, vou morrer para o inferno. Não façam isso. Se Deus está dando esse culto para você, é porque Ele quer te ensinar, Ele não quer que você se aflige. Calma. Então, fique em paz, descanse seu coração, orem, peça para Deus mostrar para vocês se existe duas alianças.
É uma aliança só, viu? E tem pastor aí que tem 4, 5, 6 casamentos. Aí, irmãos, por que o divórcio é uma coisa perigosa? Porque assim, vamos colocar que eu tenho meu filho Abner com a Camila. Aí eu saí, eu larguei da Camila e fui casar com outra mulher, senão minha Camila estando viva, né? E aí eu casei com a Camila e eu tive outro filho com ela, com outra moça, do segundo casamento. Agora fala pra mim, a família nesse exato momento ela é destruída. Por quê? Porque não existe padrasto na família. Eu já expliquei isso aqui. Não existe padrasto e nem madrasta, viu? Não existe. Na árvore genealógica, não. Até na árvore genealógica que inventaram, não existe. É pai, mãe, vô e vó, acabou. Então, se minha esposa morre, aí eu posso casar de novo. Aí eu posso casar de novo. Agora, se você é só amigô, teve filho amigado, você pode casar? Pode. Não tem nada registrado na terra que você casou. Porque você estava em prostituição e teve um filho de prostituição. Até mesmo os fariseus chamam Jesus de filho de prostituição. Porque eles falam que Maria se prostituiu. Falam, você é filho de porneia, você é filho de prostituição. Entendeu? Eles falam que Jesus nasceu de uma prostituição, sendo que Maria, aquilo que estava gerado, é ela pelo Espírito Santo, igreja! Esse daí foi gerado pelo Espírito Santo! Aleluia! Jesus o Salvador! Não, os fariseus não sabiam usar a boca, né? Devem estar queimando no inferno até hoje. Então assim, é desse jeito que nós temos que prestar. Casou uma vez só até a morte, até que a morte vos separe, né? Então é isso, nada pode separar o casamento. Adultério não separa casamento. Viu, irmãos? Adultério não separa casamento. Porque se fosse assim, os judeus já não poderiam mais casar com Deus. Mas Jesus ainda é rei de judeus, perdoou os judeus para que eles vivam novamente, fazer justiça e juízo, e certamente viverá e não morrerá. Então ainda pode casar com Deus. Porque Deus não abandonou. Não abandonou. Amém? Então, façam isso. Se vocês estão em adultério, ficam na mesma casa, vai para um quarto, outro para o outro, paga as contas, vivam a vida normal. O bom é que o marido não vai trair com outro, porque ele já está separando ali para não cair em tentação, para ir para o céu, então vai ser bom isso. E façam isso e orem juntos, pedindo para Deus tirar toda vontade da carne, vigiar um ao outro, tá bom? Se ele caiu, o problema é dele, com outra mulher na rua, o problema é dele, ele sabe da verdade. Até Deus começar a preencher e aí Deus começar a trilhar novos caminhos. Então presta bem atenção. Não casem novamente se você já foi casado. Viu? É o que a Bíblia condena. E que hoje a igreja, a teologia, é algo que eu sempre falo, é um perigo. Muitos teólogos falam que pode, mas muitos também tem pessoas que fazem teologias que não perdeu o espírito. Mas eu não precisa você fazer teologia, sendo que você tem o Espírito Santo para indicar você. Você tem o conhecimento da palavra, lê a Bíblia, que Deus, e ore, o Espírito Santo vai mostrar para você. Por isso que você tem que estar no culto, porque o pastor tem de sabedoria, ele vai te ensinar. Então a Bíblia diz, repartir a sabedoria um com o outro, e que seja relevante isso diante da igreja e diante dos irmãos. Amém, igreja! Olha, vários testemunhos aconteceram. Bom, então eu quero dizer para vocês, o pastor Júlio não julga ninguém, porque ai daquele que julgar da mesma medida será condenado. Nós não julgamos, mas a Bíblia, ela é um pré-julgamento. Ela pode deixar aí, a Bíblia é justiça. Então, por isso que ela deixa essa particularidade de poder. Quero agradecer a Deus por todos vocês, por tudo que vocês têm feito, hoje foi o 7º dia de campanha, vai acabar. Ficarei aí um bom tempo sem postar os vídeos, né, no canal. Chegou um tempo de descansar, um tempo de receber azeite para entregar azeite a vocês. Vou fazer campanhas de jejum e oração agora, e para que eu venha cada dia mais se aproximar do meu papai, e para que cada dia eu venha ensinar os homens. Por isso que eu digo, não vai ser fácil o céu. O céu é para poucos. Então, se você casou, presta atenção,
Porque é engraçado, né? Na hora que você vai casar, você não consulta a Deus. Aí na hora que Deus fala que é adultério, você fala, mas peraí, não consultou a Deus? O problema é seu. Então, antes de casar, consulta a Deus. Ore, peça misericórdia, vê a pessoa quem ela é, realmente se essa é mulher de Deus, se é homem de Deus. Então, nós vamos ficar aí, hoje acabou os ensinos, hoje é o 7º dia e foi muito maravilhoso. Fico feliz por todos vocês que tomaram esse estudo, foi todos os dias teve culto, graças ao bom Deus, eu cumpri o meu papel, o meu propósito de fazer 7 dias, e foram 7 estudos. Não me lembro quais foram, mas eu lembro que falamos de jejum, se você tem o Espírito Santo, se o seu pastor é de Deus, sobre dízimo, sobre jejum, sobre agora adultério, e teve outros mais ensinos que vocês vão ver lá, né? Foram 7 dias maravilhosos, 7 dias de muita graça, de muito poder e de muita verdade. Deus me usou de uma forma muito gloriosa e eu fiquei muito feliz por ter olhado, né, toda vez eu via meus vídeos. Eu sou o maior fã do meu canal. Eu não digo fã no modo carnal ou fã ídolo. Não, para com isso. Fã para vocês entenderem. Eu sou o mais, vamos colocar assim para ninguém falar que assim que eu falei alguma coisa de fã ídolo. Uma vez o pastor falou assim, nossa, muita gente veio de longe para te ver, pastor. Sabe o que esse pastor fez? Vocês não vão acreditar. Ele pôs a igreja de joelhos para orar, falando que as pessoas vieram lá porque me idolatravam. Eu falei, não, pastor, isso não é idolatria, não. É porque, quando eu peguei o microfone, eu falei assim, não é idolatria, isso é amor. Quando você tem uma mãe longe, você ama ela, você vai longe para vê-la. Aconteceu aqui na Holanda, estamos na Holanda, e pessoas e mais pessoas de todos os países da Europa estão vindo nos ver, nos conhecer. Né? Estou ganhando bastante presente, esse terno eu ganhei, essa camisa eu ganhei, esse relógio eu ganhei. Por isso que não, pastores, não precisa fazer a oferta missionária não, viu? E nem roubar a igreja não. Deus sustenta ainda, Ele não mudou não. Ele não mudou não. Tem muitos profetinhos aí, ó, que ficam falando, o voto dessa noite é meu. Ó, eu vou para a igreja, mas a oferta lá é minha, da noite. Para com isso, vai capintar um terreno então. Ou vive pela fé ou capinta terreno. Dois jeitos, para com isso. E eu tô vendo, eu queria somente passar aqui, eu tenho que falar. Eu vi um pastor, não sei se ele é pastor, não sei se ele é profeta, não sei se... Eu vi a corrente dele, um correntão dourado, assim, ó. Uma corrente de ouro, dessa grossura aqui, ó. E bem conhecido no YouTube. Eu fiquei pensando comigo, Deus eterno, aonde vai parar esse povo? Aonde vai parar esse povo? Né? E que não prega sobre doutrina e nada, e o povo está lá acompanhando. Então é isso daí, eu vi uma corrente desse tamanho, eu falei, meu Deus do céu, que correntona é essa? Parecendo um funkeiro de ostentação. É o meu espírito, tenho certeza. Irmãos, ficam na paz, não se enganem com qualquer coisa, tá? Amamos vocês e não vigiem. Quando abrir a porta da casa, saiu para a rua, ora, foge da aparência do mal, fala que não agrada a Deus, estou indo para cá. Se o mal está aqui, ó, corta o quarteirão inteiro para agradar a Deus, que Deus vai abençoar vocês. Então, dá a volta no quarteirão. Se for para agradar a Deus, dá a volta no quarteirão. Aí você fala, mas o quarteirão é muito longe, só por causa daqui, não tem probleminha nenhum passar por ali. Dá a volta no quarteirão. O sacrifício, Deus vai chamar a atenção de Deus. O sacrifício chama a atenção, né, de Deus. Amém, igreja! Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Vamos agora orar e agradecer por essa campanha e vamos pedir a Deus misericórdia. Senhor eterno Deus, poderoso Pai, eu te agradeço porque chegamos ao 7º dia. Foi dias difíceis, dias de muita luta. Às vezes, ó Deus, para fazer um vídeo, o Senhor sabe quanta luta passamos. As podridões do inferno têm se jogado contra esse ministério, mas tem percebido nós que não tem poder contra essas palavras. Nos santifica, Senhor, na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, eterno Deus, cuide de cada ovelhinhas que vão estar aqui no canal, os que estão chegando agora para subir esse aprisco. Pai eterno, abençoa todos eles.
dá entendimento, salva-os do mal e livra de toda injustiça, pois sabemos que o tempo é breve. O Senhor reina e está vestido de majestade. E eu te glorifico por cada um, ó Deus, que nesta tarde estava comigo, ao vivo, para aprender mais de Ti. Uma sala, Senhor Jesus, online, onde nós usamos os recursos terrenos e a tecnologia humana para trazer a bem-aventurança do Senhor. Pai eterno, fique com eles. Dá a eles o escape. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Deus abençoe e que vocês sintam o meu abraço e se cuidem, porque é chegado o reino dos céus. Ficam na paz e vamos vencer esse mundo. Então, só um casamento. Há só um casamento. Deus abençoe. Estou me despedindo muito emocionado, de verdade. Porque só Deus sabe o que eu tenho passado. Só Deus sabe quantos pastores têm tentado arrancar meu pescoço. Pessoas me criticando sem me conhecer e sem saber e fazer o que eu faço. É fácil falar de mim. O difícil é fazer o que eu faço. Colocar a cara, o pescoço para ser decapitado. E não tem motivos para nós se alegrarmos nessa terra. Não tem motivos para que possamos ser felizes com este mundo. Há uma cidade santa preparada para você, aonde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Vale a pena, irmãos, pedir misericórdia. Enquanto uns choram por dinheiro, para receber dinheiro, a minha alma chora para a justiça do Senhor. Para que o Senhor venha fazer justiça e juízo sobre nós. Eu fico triste por saber que ainda tem pessoas que não aceitam essas palavras. Não desanime. Os problemas em casa são grandes, eu também passo lutas. Eu não sou diferente de vocês. Mas não parem, por favor. Ele te ama tanto. Ele te ama. Oh, minhas ovelhinhas. Vocês são minhas ovelhinhas, que eu amo tanto. Que para mim fazer um vídeo não é fácil. Só Deus sabe. As lutas que eu passo para ensinar vocês, para colocar um vídeo no canal, para mostrar para vocês a verdade. Se eu pudesse, eu abriria uma igreja no mundo inteiro para deixar todos vocês comigo lá. Mas eu amo vocês. E peço de vocês que se cuidem. Porque o pecado dói. O pecado é ruim. Além de Jesus chorar, você chora depois quando você comete ele. Na hora que está aquela mulher te seduzindo, você vai para a cama com ela, acabou o efeito da prostituição, você vai ter angústia no seu coração. O Espírito Santo também vai estar chorando. Depois da bebida vai acontecer ao mesmo tempo. Depois de uma fofoca, depois daquilo e aquilo. Vai ser difícil. Você vai ver que os prazeres da carne é mentiroso. Mas vamos vencer o mundo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. E vamos despedir agora. Queria que vocês orassem muito, jejuassem bastante.
Vocês que têm orado por mim, eu agradeço, né? Embora eu nunca pedi oração, porque eu sempre tentei fazer a minha vida, sempre ter as minhas experiências com Deus. Mas obrigado por ter orado por mim, pela minha família, jejuado pela minha vida, porque muitas pessoas estão sendo salvas e o diabo está furioso comigo. Ele quer chupar meu sangue, mas ele sabe que se ele um dia chupar meu sangue, ele vai explodir, porque dentro de mim há um sangue puro, o sangue do Todo-Poderoso Jesus Cristo Salvador. Esse sangue que me purificou e anda dentro de mim. Amém? Deus abençoe. Ficam na paz, igreja. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Amo vocês. Ficam na paz. E como é o último vídeo, vocês que tiverem os testemunhos, fala lá no comentário do vídeo. Daqui a pouco, uns 10 minutos, o vídeo baixa. Comenta lá, Pastor Júlio, é a 7ª campanha, eu recebi uma vitória. Fala lá para as pessoas continuar também vendo os comentários. São mais de 12 mil mulheres que saíram da prostituição, da maquiagem, foi benção. Deus abençoe, amo vocês, ficam na paz. E que o Espírito Santo de Deus conforta vocês em todo conhecimento e justiça que vem do céu. Deus abençoe. Para encerrar, eu vou pegar bem pertinho aqui, ó, bem pertinho aqui, tirar aqui da câmera aqui o dedo, e vou escrever de novo. Lembra que eu escrevia? Escrever de vermelho, igual o sangue de Jesus. Amo vocês. Muito, viu? Ó, um coraçãozinho, ó. Amém? Amo muito vocês, tá bom? Deus abençoe. Jesus também ama muito vocês. Ficam na paz. Que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações e que vocês possam aprender cada dia mais segundo a graça de Deus. O nosso Senhor está voltando. Ele logo, logo vai tocar trombeta. Os anjos vão desfilar diante da sua glória. E a Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco e cheio da sua glória, punirá todos os homens. Ficam na paz, evita o pecado. Fuja da aparência do mal e da impureza. Deus abençoe você. Se santifique, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Fica na paz.